A verdade sobre Israel, antigo e moderno. Hoje, dia 12 de junho, ano 2025, Israel, justamente sob o comando do ministro Benjamin Netanyahu, novamente ataca o Irã, como sempre, preventivamente. Desde 2023, venho publicando uma série de vídeos no canal Confraria Cognitiva e Pode Tudo, falando sobre a verdade por trás desta cortina de fumaça financiada pelo imperialismo norte-americano. Do Israel bíblico ao Estado moderno armado, um fio de sangue, política e ideologia que corre séculos. Como um pequeno povo do Antigo Oriente Próximo se transformou em uma potência militar com armamento nuclear e apoio geopolítico de gigantes, significando dizer, os judeus que preservaram toda uma tradição e história e, portanto, por uma psicologia social, integram hoje o dito Estado moderno, sem anacronismo, numa ressignificação ao Estado antigo de Israel. É de Canaã à faixa de Gaza. Os conflitos não são só religiosos, são projetos de poder, ocupação e supremacia. O dito povo escolhido se tornou o agente de um novo apartheid moderno? Parece que sim. Então descubra a conexão entre o Deus guerreiro da Bíblia e os ataques que cruzam as fronteiras de hoje. Prepara-se para questionar narrativas, encarar dados e entender por que o conflito Israel-Palestina é mais do que parece. Este é apenas um dentre muitos vídeos que eu publiquei em nosso canal. E aqui no Desmitologiza você vai acompanhar uma série de vídeos. A verdade sem censura, pelo ataque ou não de sionistas, eu serei uma voz para mostrar a verdade que está por trás de Israel. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, ative o sino para receber mais conteúdos críticos, históricos e destruidores de mitos religiosos e políticos. Se quiser apoiar para me dar força, para me ajudar a vencer o algoritmo do YouTube, as monetizações do nosso canal, mande aí o Pix, fica na descrição. Vem pra cá, espero que você goste deste conteúdo. Este texto foi postado na comunidade do canal A Tenda do Necromante, do teólogo e cientista religioso Oswaldo Luiz Ribeiro, aqui no YouTube. Se você não conhece o seu canal, duvido muito que você não conheça, você vá lá, assista seus vídeos, seus pôsteres, leia seus pôsteres e comentários. Se gostar, vá lá fazer parte da Tenda do Necromante, porque apesar de eu discordar de algumas coisas, eu não posso deixar de reconhecer o profissionalismo e a competência do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. Agora, o texto está aí, ó, diante dos nossos olhos. Vamos ler este texto, vamos procurar entender o que o Dr. Oswaldo quis dizer. Eu acredito que não haja absolutamente ironia do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. Bem, eu estou partindo de uma análise em que eu não vejo uma ironia, eu vejo realmente uma visão ampla sobre o atual Israel. Então, leiamos o texto. Da mesma forma como os palestinos de hoje não são os filisteus de ontem, que deram nome à Palestina, e que os árabes de hoje não são os mesmos ismaelitas, edomitas e amalequitas de ontem, israelenses de hoje não são os mesmos israelitas de ontem. Israel não é Israel. O Estado de Israel, criado em 1948, não é o Estado de Israel destruído em 722, antes do domínio do Império Romano, situado no primeiro século. Eles chamam antes de Cristo. O pastor que disser o contrário mente. O padre que disser outra coisa mente. O rabino que disser mentira
mente. E quem repete mentira é mentiroso. O problema criado pela invenção artificial do Estado de Israel de hoje não será resolvido pelo Ocidente. Ponto. As ações do Ocidente geraram e geram e continuarão a gerar morte. Só morte. Nada mais do que morte. E a religião ocidental só fala asneira sobre o tema quando abre a boca. Jesus está voltando. É uma delas. Oswaldo Luiz Ribeiro, A Tenda do Necromante, 2023. Pois bem, partindo então das assertivas do Dr. Oswaldo, vamos procurar entender o Israel de hoje dentro de uma dimensão não apenas geopolítica, histórica sem anacronismo e político-religiosa. Por político-religiosa, a primeira coisa que você, a partir de agora, deve colocar na sua cacholinha aí, seja você Oswaldino ou não, seja você aqui do canal ou não. Temos absolutamente dois estados de Israel em um só, como sociedade. Como assim, professor? Isso é inédito. Vão dizer que o senhor está inventando. Tudo bem. O doutor Oswaldo pode até me refutar ou ele dizer, eu entendi o que o José quis dizer. Porque nós temos uma sociedade que integra o escopo estatal de Israel, que é uma sociedade civil religiosa, que forma o Estado de Israel. E nós temos uma sociedade secularizada, que não é religiosa e que forma o Estado de Israel. Portanto, nós temos duas sociedades, dois estados, num sentido, tá, de sociedades que formam o Estado de Israel. Portanto, temos uma religião política e temos um Estado político. A religião política, ela é a estrutura do Estado de Israel. E isso é inegável. Certo, doutor Oswaldo? É tão inegável, eu posso até dizer que não é um apriorismo, é um axioma, que a capital religiosa, que é, querendo ou não, com todos os contorcionismos e adversativas, mas, porém, entretanto, é a capital econômica de verdade de Israel. E não Tel Aviv, como alguns dizem. Então, prestes bem atenção. Fica muito evidente que quando o foco de tensão global, dentro da geopolítica constituída sobre guerras ou qualquer coisa relacionada a Israel, o que se manifesta é a religião política. Está entendendo? É o olhar para um Israel que está protegido por Deus, que é herdeiro de uma terra, que a defende com seu próprio sangue, não importando quem se revolte contra o seu território que não é seu, e sim dos palestinos que não são os palestinos de ontem. Então você percebe que o que nós temos, de fato, é um olhar um tanto distorcido e que nos dificulta, muitas vezes, entender o que é o Israel de hoje. Será que realmente o Israel de hoje não é o Israel de 722? Em que sentido?
quais os pontos quais as características que o distingue do Israel do Antigo Testamento, sobretudo desse Israel que foi diluído totalmente com a classe judaíta, que fomentou um total projeto de centralização de poder, de mudança da própria cultura, de mudança da própria religião, de exclusão de um politeísmo do próprio povo, de supressão de direitos, de exploração da classe agrária, enfim. Qual é a diferença do Israel de ontem para o Israel de hoje? Vamos usar esse termo, do Israel de ontem para o Israel de hoje, só para a gente entender. Se bem que se eu falar o de ontem, nós teremos várias etapas em que o Israel assumiu uma forma que não parecia o Israel de ontem, mas a gente vai entender isso. Então, em primeiro momento, eu vou concordar com o doutor Oswaldo no fato de que os filisteus que ocupavam a Palestina no passado não são os palestinos de hoje. Ou, ao contrário, os palestinos de hoje não são os filisteus de ontem. Em qual sentido eles não são os filisteus de ontem? Bem, fica muito evidente que nós falamos que eles não são os palestinos de ontem, ainda que possamos defini-lo por suas etnias e demografias dentro da Palestina, vamos dizer assim. É muito evidente que a cultura muda, a sociedade muda, tudo muda. Mas existe uma coisa que não muda. Ela não muda. Ela pode ser, muitas vezes, ali suprimida, forjada. É a natureza. É a natureza do indivíduo. Então fica muito evidente que, apesar da forma de ação, da mentalidade política, da mentalidade cultural, da mentalidade social, de toda uma psicologia social ser absolutamente diferente do contexto que os palestinos hoje se comportam em detrimento daquilo que eram os filisteus, como os legítimos palestinos, evidentemente que não podemos comparar. Mas a questão é, o sentimento, a visão social, a visão religiosa, o sentimento que de fato envolvem os palestinos como herdeiros de fato e possuidores desses territórios não são os mesmos. Se existe uma coisa que nunca, absolutamente nunca, deixou de ser o mesmo, e portanto isso não quer dizer que eles sejam os mesmos, é o sentimento sobre esse espaço geográfico. Uma outra coisa que faz com que eles, de fato, ainda alimentem uma característica do passado é a paixão, o fanatismo, é a maneira com que continuam acreditando na defesa desse espaço como uma propriedade também concedida por um Deus. Quando falamos, por exemplo, dos ismaelitas e edomitas, aqui não precisamos trabalhar campos semânticos e entender as sagas que foram inventadas para explicar os embates, os enfrentamentos entre Israel e os seus irmãos, primos, meio-irmãos, irmãos bastardos, para transformá-los em
arquirrivais. Não.